Graça e paz do Senhor Amém. Jesus. Vamos adorar ao Senhor, glorificar e exaltar o nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Tenha certeza que sempre que eu não chego por aqui, louvado seja Deus, não é porque eu não quis, mas louvado é Jesus, porque até aqui me ajudou e me sustentou o Senhor. E o Senhor, Ele trouxe hoje para nós adorarmos junto com Ele. Glória a Deus para quem conhece, Aleluia. para quem não conhece, essa é Vanusa, ela é minha irmã, serva do Senhor também, e ela vai estar fazendo o momento da adoração, como eu sempre Glória a trago Deus. aqui, um louvor para alegrarmos o nosso coração. E no dia de hoje, coube, louvado seja Deus pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela possa louvar aqui. Glória a Deus, eu sempre falo que eu não sou levita, mas eu sou adoradora. E Amém. A Bíblia diz que o louvor, aleluia, Glória a Deus. ele quebranta um coração e ele faz maravilhas. Então é por isso que eu sempre louvo, mas o chamado de Deus para comigo é a palavra, louvado seja Deus. E hoje nós temos aqui alguém que vai louvar, e eu quero agradecer a Deus pela vida dela, quero agradecer ao Senhor pela sua vida que está aí do outro lado. Quero deixar a paz de Cristo para você, um forte abraço em Cristo Jesus. Que os céus continuem te fortalecendo, te cobrindo, te livrando e te guardando, em nome do Senhor Jesus. Eu vi você chorar, não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo. Aleluia. Tudo até aqui foi para edificar a sua vida. Eu sei você não entendeu ainda, que a sua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera, tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Aleluia, Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito para te abençoar. Glória Aleluia. a Jesus. Glória a Deus. Ouça essa palavra do céu. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera, tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito para te abençoar. A sua vida será testemunho, muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade nessa geração. A sua vida será testemunho, muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade. Propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Aleluia, tem propósito. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito para te abençoar. Glória Tem propósito no silêncio. Tem propósito no processo. Você vai ter vitória. Eu vou ter vitória. A Alessandra vai ter vitória. E você vai ter vitória. Amém. Tem propósito
na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. Olha o que Deus disse pra mim e pra você nessa noite. Pra te abençoar. Pra te abençoar. Aleluia. Jesus. Glória a Tem Deus. sempre um propósito de Deus Aleluia, na minha Jesus. vida e na sua. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. E eu quero que você tome posse desse louvor. Amém. Eu quero que você declare, né, que a sua história vai virar uma carta para essa geração, que você vai poder ver o quanto Deus ele é fiel, o quanto Deus ele pode, o quanto Deus ele faz. Eu tenho certeza que os céus já está trabalhando ao seu e ao meu favor. Por isso eu quero glorificar e exaltar, porque em tudo Deus ele tem um propósito e ele, aleluia, não está parado, mas ele está trabalhando para o meu e para o seu favor. Eu quero glorificar ao Senhor, quero louvar a ele por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por tudo que ele tem feito, por tudo que o nosso Deus irá fazer, porque em tudo ele pode, ele é fiel. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 16, e eu quero aqui compartilhar com você a palavra que o Senhor trouxe para o meu e para o seu coração. Tenha certeza que Deus ele vai falar tremendamente, ainda mais do que ele falou, aleluia, acerca deste louvor. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso de número 5, nós vamos ler. E diz assim: E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino nas mãos de Absalão, teu filho. E eis-te agora na tua desgraça, porque eis um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem pois diria, porque assim fizestes? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. Deixa-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirando pedras contra ele. E levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vem falar acerca, glória a Deus, aqui nesta palavra, no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, que Davi, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ele precisa sair de Jerusalém, pelo que o seu filho quis usurpar o seu trono. E se nós lermos no capítulo anterior, louvado seja Deus, nós vamos ver o porquê que Davi, aleluia, glória a Deus, ele sai, porquê que Davi chega naquele determinado local, onde nós começamos a ler, e diz assim:
E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem. Glória a Jesus. Foi onde nós começamos a ler o versículo de número 5. Por que a Bíblia diz que ele chegou a Baurim? Porque ele saiu de Jerusalém. Ele saiu, louvado seja Deus, do local da promessa, para não entrar em confronto com o seu próprio filho. Mas a Bíblia vem dizer que quando Davi ele chega em Baurim, oh aleluia, a Bíblia vem dizer que ali existia um homem, glória a Deus, por nome de Simei, e a Bíblia ainda fala ali qual era a sua linhagem, e diz assim, filho de Gerai, e saindo ele ia amaldiçoando. Glória a Jesus. E quando eu li esta palavra, o Espírito Santo, glória a Deus, falou grandemente ao meu coração. Davi estava passando por um momento de crise, Davi estava passando por um momento de aflição, e era um momento, aleluia, que não vinha da parte de alguém de fora. Era uma situação que vinha, aleluia, da parte de alguém de dentro. Pelo que Davi, aleluia, estava muito mais entristecido. Digamos que se alguém quisesse usurpar o trono de Davi, que não fosse da sua linhagem, Davi estaria sofrendo sim. Mas Davi não estaria sofrendo tanto quanto sendo filho. E muitas das vezes o inimigo da minha alma e da sua alma, ele vai esperar um momento onde você estiver mais vulnerável para tentar te atacar ainda mais. Aí a Bíblia diz que Davi, estando sofrendo aquele ataque por parte de alguém que ele amava, por parte de alguém que saiu de si, a Bíblia diz que então o adversário levanta alguém para amaldiçoar, mas não bastou ele querer amaldiçoar, a Bíblia ainda relata que ele tentou apedrejar. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. Quando você está passando por um momento de luta, por um momento de crise, um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de medo, um momento de batalha, de conflito, o adversário ele sempre vai querer tentar levantar alguém para te amaldiçoar, para te acusar, ou aleluia, para te apedrejar. A Bíblia vem dizer que não bastasse Davi já estivesse sofrendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele ataque por parte do filho, se levanta alguém que Davi nem conhecia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para o atacar e para amaldiçoar e apedrejar. A Bíblia diz que aquele homem, aleluia, diz assim versículo 6, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E aqui o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Porque imagine que Davi era alguém, aleluia, que tinha uma autoridade. E aquele homem não estava respeitando. A Bíblia diz que embora o povo estivesse com Davi, embora tivessem homens valentes, servos à sua direita e à sua esquerda, aquele homem não cogitou, aleluia, em apedrejar e nem em amaldiçoar Davi. E tem gente, aleluia, que tem pensado da mesma forma. Tem pensado em te apedrejar, tem pensado em te amaldiçoar, em lançar palavras malditas contra a sua vida, contra a minha vida. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Mas enquanto eu lia, aleluia, este versículo, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Porque Davi aqui, ele está no papel de rei. E aqui eu quero trazer, aleluia, no papel de reinado celestial. Deus, ele tem os servos. Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele tem os anjos. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos. Oh, louvado seja Deus. Aquele homem, ele não tinha noção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do que ele estava fazendo. Davi, ele não estava sozinho. Davi, aleluia, apesar dele estar triste, apesar dele estar sendo afrontado, apesar de estar acontecendo tudo aquilo com ele, Davi não estava sozinho. E Deus vem dizer para você que você não está sozinho, que contigo tem um exército de anjos acampados, que contigo, aleluia, vai os servos dele te guardando, te protegendo, te livrando e te guiando. A Bíblia vem dizer que aquele homem se levantou para jogar pedras. Aí eu acho lindo que alguém se levanta e diz assim: olha, Davi, quem é este cão morto para estar te jogando pedras? E muitas das vezes quem está te jogando pedras está numa situação pior. Não tem moral, não tem decência nenhuma para estar falando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem era este homem que se levantou para falar de Davi? Quem era ele? Oh, louvado seja o nome do Senhor aleluia. Jesus. A Bíblia diz assim, glória a Deus, oh, aleluia. E glória diz assim, disse porém, aleluia, o rei,
o que tenho eu contigo, filho de Zeruia? A Bíblia diz que alguém se levantou. Zeruia se levantou para defender Davi. Mas Davi, ele entendia que se aquilo estava acontecendo, tinha um propósito, tinha um motivo. E Davi então disse, não, deixe ele ir, não toque nele. A Bíblia vem dizer que então Davi, ele disse assim, disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu filho, que, aleluia, descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim. A Bíblia vem dizer que Davi, ele diz assim, se o meu filho, que é meu filho, quer tomar o meu trono, não me considerou, por que eu devo esperar a consideração de um estranho? E aqui Deus, ele quer falar ao meu e ao teu coração. Porque muitas das vezes, eu e você vamos esperar ser considerados, vamos esperar ser respeitados por pessoas, louvado seja Deus, que não conhece a tua história, que não conhece, aleluia, a tua trajetória. A Bíblia vem dizer que este homem Simei estava acusando Davi, aleluia, da morte, aleluia, da linhagem de Saul. Estava dizendo que Deus estava pagando a Davi o que tinha acontecido com Saul. Mas ele não sabia, aleluia, que Saul tinha sido rejeitado por Deus. Pelo que Deus mandou o profeta Samuel ungir, aleluia, Davi. Davi não tinha nada a ver, oh, aleluia, com a maldição que Saul trouxe para sua própria vida e para sua casa. Mas a Bíblia vem dizer que então Shimei começa a amaldiçoar Davi. Ele não sabia de toda a história. E na minha vida e na sua vida, muitas das vezes é assim. Tem gente que ouviu o outro lado da história, tem gente que ficou sabendo. Shimei ficou sabendo, oh, aleluia, que Saul morreu e que Davi ocupou o trono. Mas ele não soube de todo o contexto da história. E então ele começa a amaldiçoar a Davi. E tem gente que tenta me amaldiçoar e te amaldiçoar, que não sabe da terça parte do que você passou para chegar ali. Os gigantes, os ursos que você enfrentou. A Bíblia vem dizer, oh, aleluia, que quando Golias se levantou, Saul estava lá. E o exército de Saul também estava. Mas a Bíblia diz que quem se levantou, aleluia, para ir defender o nome do Deus vivo, não foi Saul, foi Davi. Então, Shimei, ele não conhecia. Ele não conhecia a história de Davi, ele não conhecia a trajetória. E é muito fácil não conhecer e apontar, é muito fácil não conhecer e criticar, é muito fácil não saber o que se passa e tentar amaldiçoar. Mas a Bíblia vem dizer que ai daquele que se levanta contra o ungido, contra o escolhido do Senhor. Ai daquele, louvado seja Deus, que tenta amaldiçoar. Aí a Bíblia vem dizer que Shimei então joga pedras. Mas eu acho lindo que a Bíblia me relata que Davi não estava sozinho. Aí a Bíblia diz assim que tinha servos, oh, louvado seja Deus, e homens valentes. E Deus está dizendo aqui que ele levantou um exército para te defender. Aleluia. Um exército, aleluia, comandados pelo anjo, aleluia, Miguel. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Miguel batalhou contra o adversário e que ele só vem agora na batalha do Armagedon, mas que Miguel, ele governa, ele lidera os anjos valentes do Senhor. Glória a Deus. E é essa comitiva de anjos valentes que a Bíblia está dizendo aqui, oh, louvado seja Deus, que Deus, ele vai enviar. Aleluia. Davi, ele não estava sozinho. Enquanto, aleluia, estavam jogando pedras em Davi, a Bíblia diz que ele não estava sozinho. Aí nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo de número 14 diz assim: e o rei e todo o povo que com ele ia chegaram cansados e refrescaram-se ali. E Deus vem dizer para você, Deus, ele vem dizer para mim que você pode chegar até cansado, mas você vai chegar. Aleluia. Você pode chegar até fadigado, mas você vai chegar. Aleluia. E quem estiver do seu lado também vai chegar. A Bíblia diz aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quem chegou com Davi foi quem estava com ele. Aleluia. E aqui vai, aleluia, Deus vai abrir um parêntese para falar contigo. Quem te criticou, quem te jogou pedras, oh, aleluia, quem amaldiçoou,
vai ficar lá no meio do caminho. Aleluia. Não vai chegar contigo onde você vai chegar, não. Aleluia. Porque Deus, ele é um Deus justo. A Bíblia vem dizer que o trono do Senhor é firmado na justiça. Aleluia. Glória A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, Aleluia. que Davi, então, ele fala algo, sobrenatural. Ele diz assim, louvado seja Deus, no versículo de número, glória a Deus. 12 diz assim, porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Oh, aleluia. O que Davi estava querendo dizer é, sabe tudo isso? Deixa ele tentar amaldiçoar. Deixa ele tentar jogar pedras. Deixa ele tentar fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque quanto mais jogar pedras, quanto mais tentar amaldiçoar, mais os olhos do Senhor vai estar sobre Aleluia. mim. Aleluia. E aí Davi, ele fala algo, aleluia, que eu e você podemos tomar posse. Ele diz assim, que o Senhor transforme em bem toda a maldição deste Aleluia. dia. E Deus vem dizer para mim e para você que ele transforma em bem toda maldição. E você quer um exemplo, louvado seja Deus, abra a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver. Deus, ele transformando, oh aleluia, em bem toda Aleluia. petição contrária. Glória a Toda Deus. palavra de maldição. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o povo dizia que Noé era louco. Aí Deus disse assim, eu vou mostrar que a loucura, aleluia, de Noé, para mim, é lucidez. O povo, louvado seja Deus, achou que Moisés ia levar o povo para o deserto e eles iriam ficar lá. Estavam pensando que o povo ia ficar no deserto. Com certeza Faraó amaldiçoou quando Moisés saiu com o povo. A Bíblia vem dizer que certa feita, um homem chamado Balaque chamou um que se dizia profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e a Bíblia diz que ele subiu várias vezes no monte. Só que Deus, ele desceu e disse assim para aquele que se dizia profeta, vá dizer a Balaque que não adianta amaldiçoar a quem eu já abençoei. Aleluia. Porque você está com medo desta Glória a petição Deus. contrária, desta Aleluia. palavra que lançaram contra a tua vida. A Bíblia vem dizer que Simeia então disse assim, sabe o que é isso aí que você está passando? Oh, aleluia, é porque você derramou sangue. É porque você tomou o lugar de Saul. Mas nada disso tinha acontecido. E muitas das vezes as pessoas estão me acusando e te acusando e não conhecem a tua história e a tua trajetória. E Deus vem dizer para mim e para você que não adianta. Não adianta amaldiçoar a quem ele já abençoou. Aleluia. Não adianta tentar praguejar, porque a Bíblia vem dizer que Deus, ele transforma em bênção. Aleluia. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que certa vez um homem começou a construir uma forca. Aí a Bíblia diz que a forca que foi construída serviu para quem estava construindo. Isso serve para quem está falando, para quem está tentando tocar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cuidado. Porque mexer com homem e mulher de Deus, oh, louvado seja Deus. Deus, ele vê tudo. A Bíblia vem dizer que Deus é longânimo, Deus é bondoso e ele é misericordioso. Mas a Bíblia diz também que existe o basta de Deus. Aí a Bíblia me diz que então um homem se levanta e diz, olha Davi, quem é este cão morto para estar falando de você? Quem é este homem aí que apareceu no meio do caminho? E Deus vem dizer para mim e para você, olhe para a vida dessa pessoa que está falando de você. Observe aí o cenário. Se ela tem respaldo. Oh, aleluia. Se tem, aleluia, uma trajetória comigo para estar falando de ti. Olha aí como é que ela anda para estar falando dos outros. A Bíblia vem dizer que examine-se o homem se a si mesmo. Aí a Bíblia diz que então estavam querendo apedrejar Davi. E Deus vem dizer para mim e para você, continue caminhando. Aleluia. Davi, ele não parou Glória de a Deus. caminhar. Amém, E Davi, Jesus. ele profetizou ainda no momento de dor. Ainda, mesmo com toda aquela situação, a Bíblia diz que Davi tinha saído do trono. Porque o filho estava querendo usurpar o trono dele. Mas mesmo no momento de dor,
ele abriu a boca e ele profetizou na vida dele. Aleluia. E Deus vai dizer para você, este momento, esta situação, creia que eu posso transformar toda maldição em bênção. Aleluia. A Bíblia diz que Glória Davi, a ele Deus. profetizou. Ele profetizou aonde? No vale. Davi estava passando no vale do quê? Da aflição. Davi estava passando no vale do quê? Da decepção. Existe vale de diversas formas. Vale de doença, decepção, de angústia, da traição. Davi estava passando no vale do desgosto. Imagine o que é você ter um filho e o filho se voltar para você, contra você. Então a dor de Davi, aleluia. Você acha que as palavras daquele homem, aleluia, ia doer mais do que o que Davi estava passando? Não. E Deus está dizendo, você já tem dor suficiente para ficar aí ouvindo as pedradas, as palavras de quem não te conhece, de quem não conhece a sua dor, de quem não conhece a sua trajetória e sua história. Quem era Simei aí na fila do banco? Quem era ele? Para falar, aleluia, do que Davi, aleluia, estava passando. A Bíblia vem dizer que então alguém se levanta para acusar e sai pela estrada apedrejando, amaldiçoando. E Deus vem dizer para você que ele faz cair por terra toda a palavra de maldição na sua vida e ele transforma em bem. Glória a Deus. E se você tomar posse dessa palavra, Aleluia, e declarar que na minha casa, declare aí onde você estiver, na minha casa, na minha vida, o que prevalece é a palavra Aleluia. do Senhor. E Deus, ele transforma toda a Glória a maldição Deus. em bênção. E você vai ver o que Deus ele vai fazer. Amém. A Bíblia vem dizer, se você continuar lendo o livro, se você continuar lendo, aleluia, o contexto da história, você vai ver que Davi, ele retorna. Ele retorna para o lugar onde Deus tinha o colocado. E se você prestar atenção, aleluia, no que acontece com Simei, eu vou deixar aqui uma interrogação para você continuar lendo. Você vai ver. Por quê? Porque não adianta se levantar para falar daquele que é escolhido. Davi era escolhido de Deus. Davi não era escolhido do homem, não. Davi, ele não chegou no trono porque ele quis chegar. Davi, ele chegou ali porque Deus tinha determinado. E muitas das vezes tem gente criticando o lugar onde você está sem saber que não foi você que chegou por querer chegar. Não foi você que está ali por querer estar. Davi, ele não quis o lugar de Saul. Deus o colocou lá. Glória a Deus. E Deus não colocou no lugar de Saul. Sabe por quê? Porque quem colocou Saul foi o povo. Mas a Bíblia vem dizer que então Deus decide escolher. Aleluia. E quando Deus escolhe, está escolhido. Glória Ainda que a Deus. tentem amaldiçoar, ainda que tentem praguejar, ainda que tentem falar, vai ser só falância. Aleluia. Porque a única palavra que não cai por terra é a palavra de Deus. Aleluia. Tudo isso que tem acontecido no mundo, tá aqui, tá escrito. Então não vai cair por terra. Agora a palavra do homem cai sim. Quantas vezes precisar, Deus ele faz cair por terra. Sabe para quê? Para o homem entender que ele não manda, que ele não é, que ele não faz, que ele não pode. Quem pode é Jesus de Nazaré. Aleluia. O único nome que tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor Glória Jesus. a Deus. O único nome que tem toda a autoridade no céu, Aleluia. acima do céu e abaixo na terra. Louvado seja Deus. Se não me falha a memória, lá no livro de João, estava lendo hoje, está escrito que Deus ele deu todo o poder e toda a autoridade a Jesus, porque ele se esvaziou Aleluia. da sua glória. Então Glória é a esse Deus. o nome que tem todo o poder. Sabe o que Davi quis dizer assim, quando louvado seja Deus? Ele disse assim, que Deus ele transformaria, que Deus ele olharia para toda aquela situação. Davi estava dizendo assim, quanto mais dificuldade eu passar, quanto mais aperto eu passar, mais Deus ele vai transformar em bem. Aleluia. E eu vou Glória a Deus. pegar mais uma palavra que o Senhor trouxe em meu coração. A Bíblia vem dizer que os irmãos de José venderam ele como escravo. Mas Deus transformou em bem. E de Aleluia. escravo, Deus disse assim, vou mostrar para quem vendeu que o meu filho não é escravo. Vou mostrar para quem vendeu que ele é governador. Aleluia. É isso que Glória Deus a ele Deus. faz. A Bíblia diz ainda Louvado mais seja que Deus. Deus levanta do muturo o necessitado e faz se assentar num lugar seguro e elevado. Sabe o que quer Aleluia. dizer segurança?
firme. Sabe o que quer dizer segurança? Onde ninguém vai poder tirar. Sabe o que quer dizer lugar elevado? Posições elevadas. Aleluia. A Bíblia vem dizer que Deus, Aleluia. ele é o que é. E ele não mente. Glória a Jesus. Ele é santo. Aleluia. Ele é fiel. Ele é soberano. Amém, meu Se Deus. você, glória a Jesus, pegar a palavra do Senhor, a Bíblia disse no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, louvado seja Deus, Davi estava ali sendo ungido. Se você for lá em 2 Samuel, no capítulo 16, Davi está sendo apedrejado, onde nós lemos. O que quer dizer isso? O tempo passa e as lutas, elas aumentam de acordo com aquilo que você recebe. E é preciso você entender que quanto mais você receber, muitas das vezes você vai ser atacado. E isso não é para você recuar, mas é para você se fortalecer no Senhor e na sua presença. Aleluia. A Bíblia diz, no capítulo 16 de 1 Samuel, que Davi estava sendo ungido. No capítulo 16 do livro 2 Samuel, no outro livro, Davi estava sendo perseguido. E fica uma meditação para você acerca desta palavra. Porque quando eu abri a palavra no capítulo 16, eu me lembrei que no capítulo 16 do livro anterior, está vindo uma promessa. Entenda que quando a promessa chega na sua vida, o inimigo ele vai tentar se levantar para tentar roubar. Mas aquilo que Deus te entregou é seu e ninguém vai tomar. Aleluia. O trono era de Davi, não era de Absalão. E embora Absalão tivesse tentado sentar no trono que não era dele, a Bíblia vem dizer que Deus ele tira. E Deus não poupou nem o filho de Davi. Imagine só Simei. Quem era Simei? E fica um alerta. Porque se a Bíblia diz que um filho se levantou contra um pai, e a Bíblia diz que Deus não poupou Absalão, quem era Simei? Às vezes as pessoas não têm noção de tocar, de falar, de apedrejar, de levantar falso, de caluniar, de desejar o mal e de tentar amaldiçoar. Sabe o que a palavra diz? Que Absalão morreu num tronco de uma árvore e era filho de Davi. Imagine Simei, que não era nada. E a gente precisa entender que tocar no ungido, tocar no separado, no escolhido, pode trazer uma consequência. Por isso Deus ele está dizendo para você, não se preocupe com quem está te amaldiçoando. É que nós estamos desejando? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Até porque a gente sabe o que está escrito. Que a gente possa pedir para que essas pessoas se voltem para Jesus. Para que não aconteça o mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus ele é ciumento com aquilo que é dele. Simei não tinha noção de que falar de Davi era problema. E Deus vem dizer que tem gente que não tem noção que falar de você é problema. Receba essa palavra na tábua do seu coração. Está lá no livro, aleluia, de 2 Samuel, capítulo de número 16. Lá no livro de João, louvado seja Deus. Se não me engano, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dizer que aleluia. Jesus, ele se esvaziou da sua glória e é o nome que tem todo o poder no céu, acima do céu, na terra e abaixo na terra. E é por este nome que você vai clamar. Todas as vezes que alguém tentar te perseguir, você vai dizer assim como Davi ele diz, que o Senhor transforma em bem toda a maldição deste dia. Tome posse dessa palavra, receba na tábua do seu coração e siga glorificando o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele tem resposta para você, para sua casa e para sua vida. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por falar tremendamente conosco, por ser o nosso Pai. Queremos declarar, meu Deus, aleluia, assim como Davi declarou, que o Senhor transformará, meu Deus, aleluia, em bem
toda tentativa de maldição do adversário contra a nossa vida. Seja, meu Deus, por intermédio de pedradas, de palavras, meu Deus. Seja por tentativa de nos amaldiçoar, meu Deus, o Senhor tem visto as reuniões, meu Deus, o Senhor tem visto as falâncias, o Senhor tem visto os deboches, o Senhor tem visto as críticas, o Senhor tem visto, meu Deus, as palavras. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa transformar, meu Deus, aleluia, em bem, Deus. Aleluia, tudo aquilo que veio de forma negativa para tentar nos atingir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sentiu a palavra de Deus para falar contigo por intermédio deste vídeo, compartilhe para que assim a palavra do Senhor possa edificar outras vidas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aí do outro lado, pela vida da minha irmã, que louvou grandemente aqui ao Senhor. Que você possa receber essa palavra na palma do seu coração, na certeza de que Deus é fiel e que nada foge do controle e nem dos olhos dele. Eu deixo a paz do Senhor em Cristo Jesus. Um forte abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.